Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Pessoal, vamos retomar agora o nosso estudo do capítulo 1 da unidade 4 do livro de História. Esse aqui é o vídeo da terceira parte. Vamos em frente então com o nosso estudo? Então estamos aqui na unidade 4, no capítulo 1, e começamos hoje a terceira e última parte. Se você ainda não viu o vídeo da segunda parte, clica no card que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o vídeo da segunda parte. Vamos em frente então? Bom, chegamos aqui então na terceira parte do estudo do capítulo 1 da unidade 4. E o texto está trazendo para nós dois temas muito importantes do estudo de história, que é o tempo e a história. Bom, eu resumi isso aqui de uma forma mais simples possível para vocês tentarem entender. Então acompanhem comigo o raciocínio. Esse texto está falando que o homem, o ser humano, ele faz o que ele faz, ele pensa da maneira como ele pensa e ele age da maneira como ele age de acordo com o tempo e com o espaço em que ele está, em que ele habita. O que significa isso? Significa que o homem, quando eu falo homem, eu estou dizendo homem e mulher, o ser humano, hoje, ele tem uma maneira de pensar, ele tem uma maneira de agir e uma maneira de se relacionar com outros homens, com outros seres humanos, que é própria do tempo que nós estamos vivendo hoje. Existem coisas que nós fazemos hoje que há 300 anos atrás eram proibidas de se fazer. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bem simples. Hoje é muito comum você ir na praia e ver homens e mulheres, de sunga e de biquíni, de roupas, pouca roupa, na praia. Há 300 anos atrás, isso era inimaginável, não era permitido, não era possível. Pessoas não podiam usar esse tipo de roupa. Então, nós fazemos coisas hoje, nós vivemos hoje de acordo com aquilo que é possível viver hoje, de acordo com aquilo que é possível fazer hoje. Nós nos relacionamos hoje da maneira que é possível. Há 300 anos atrás, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, o tempo era diferente. A maneira como as pessoas se relacionavam umas com as outras era diferente. A maneira como as pessoas pensavam, como elas enxergavam a vida, os costumes, tudo isso era diferente e era próprio daquele tempo. Então, o que esses dois temas têm a ver com isso? Tempo e história. A passagem do tempo é que possibilitou essas transformações no sistema de vida do ser humano, e estudar como era isso, estudar como era o relacionamento, como eram os costumes, como eram os trajes, como eram os hábitos de vida das pessoas que vieram antes de nós, é o tema da história. Então, a passagem do tempo que trouxe essas transformações e o estudo dessas transformações, que é a história. Basicamente é isso. Eu sugiro que vocês façam a leitura do texto, porque é um tema um pouco complexo, já é um tema um pouco mais difícil. Então, vocês precisam ler. Mas basicamente é isso. A história estuda o ser humano no tempo vivido por ele. Então, nós estamos agora em 2020. A história vai estudar o que é o comportamento humano em 2020 e vai estudar também o que era o comportamento em 1500 e no ano 1000 depois de Cristo e no ano 500 depois de Cristo. E esses comportamentos, eles são diferentes de acordo com o tempo e de acordo com o lugar onde você está. Tudo bem? A passagem do tempo e o estudo da passagem do tempo estimulou a vida de alguns profissionais, que o texto está falando aqui, ó.
Vamos ler aqui um pouco. Ó. O tempo é um tema essencial em todas as culturas, e sua contínua passagem estimulou reflexões de pensadores, filósofos e historiadores. O que o texto está dizendo aqui? Que existem algumas profissões, alguns profissionais, que passam a sua vida inteira estudando o tempo, a passagem do tempo e a história da passagem do tempo. Quem são essas pessoas? São os pensadores, os filósofos e os historiadores. Então a profissão dele, o trabalho que eles realizam, basicamente é estudar, conhecer, descobrir como os homens viviam em anos anteriores, em épocas anteriores. Como eles se relacionavam, como que funcionava o pensamento dos homens de 500 anos atrás e como ele funciona hoje. É uma comparação entre como era antes e como é hoje. Então, esses profissionais, né, eles passam a sua vida inteira estudando o pensamento, o comportamento, os hábitos, os costumes dos homens, né, na passagem do tempo, no tempo presente e no tempo passado. E de alguma forma eles tentam imaginar como seria o futuro, que é um exercício bem difícil também. Vamos em frente. Bom, então aqui o texto está dando dois exemplos de pensadores, dois exemplos de filósofos, de duas pessoas que olham para o tempo e para a passagem do tempo e tentam tirar algum tipo de interpretação, algum tipo de entendimento. O primeiro entendimento é do filósofo grego Heráclito. Ele traz uma metáfora bem interessante. Ele diz assim que uma pessoa ela não pode se banhar mais de uma vez no mesmo rio, porque as águas elas se renovam e estão em movimento, sendo sempre um rio diferente. Bom, aqui nós temos o rio Mogi Guaçu. Imagina que hoje você vai lá no rio Mogi Guaçu e toma banho lá, nada no rio, brinca na água. Aí vai embora para sua casa e amanhã você vem e nada no rio novamente. O que esse homem está dizendo, o que esse filósofo está dizendo, é que não é possível você se banhar nas águas do mesmo rio. Por quê? Porque as águas que estavam passando pelo rio ontem não são as mesmas águas que passam pelo rio hoje. O rio está se transformando. E é essa metáfora do rio passando, das águas se transformando, é a metáfora, é a maneira como o Heráclito utilizou para descrever a passagem do tempo. Você nunca vai viver um dia igual ao outro, porque o tempo ele está sempre passando, ele está sempre fluindo. Mesmo que hoje você faça atividades iguais às que você fez ontem, mesmo assim o dia não vai ser igual, vai ser diferente, porque o tempo sempre muda. A passagem do tempo, a maneira como nós vemos as coisas sempre muda, sempre se modifica. Igual ao rio, que apesar de todo dia você ir lá e ver o rio paradinho, descendo, as águas correndo, esse rio não é o mesmo rio todos os dias, porque as águas são sempre diferentes. Assim, ele interpreta a passagem do tempo e a nossa vida, o nosso tempo, a nossa história, sempre se modificando, mesmo que um dia seja igual ao outro, né? Mesmo que você faça exatamente as mesmas atividades em 2 dias diferentes, você não terá 2 dias iguais, porque o tempo, a história sempre se modifica. E o segundo pensador, o segundo historiador, o segundo filósofo aqui, outro pensador, foi Heródoto, historiador grego que viveu há 2600 anos. E ele fala que o passado ajudaria a compreender o presente e a imaginar o futuro. Então aqui é outro filósofo, outro historiador, outro pensador que fica estudando a história,
o tempo, a passagem. E o que esse historiador diz? Ele fala que para a gente conseguir entender o que acontece no nosso presente, nós precisamos olhar como foi nosso passado. Olhando para o passado, olhando para o que aconteceu ontem, você consegue entender como você chegou nessa situação que você está hoje. E olhando para o passado, você entende o presente e consegue ter uma previsão, imaginar, idealizar como será o futuro. Isso tudo faz algum sentido se você pensar que uma pessoa que cometeu muitos erros no passado, ela vai ter uma colheita, ela vai colher algo ruim no presente, certo? E se ela continuar no presente fazendo coisas ruins, né, provavelmente o futuro dela também será ruim. Do mesmo modo, se a gente pensar ao contrário, uma pessoa que fez coisas boas no passado, estudou, trabalhou, foi uma pessoa honesta, foi uma pessoa que inspirou confiança em outras pessoas. Então, uma pessoa que teve uma trilha positiva no passado, provavelmente estará vivendo agora no presente uma trilha positiva. E, olhando para o futuro, essa pessoa poderá também ter uma trilha positiva no futuro. Então, essa é a ideia que esse pensador coloca. Olhando para o passado, a gente consegue entender o presente. E olhando para o presente e para o passado, a gente consegue entender mais ou menos como vai ser, como pode ser o futuro. Tudo bem? Então aqui são dois modelos de pensamento, de maneiras diferentes de você olhar para o passado, olhar para a história, olhar para a passagem do tempo e tentar imaginar, tentar entender o que está acontecendo. Tudo bem? Existem vários outros pensadores, outros modelos de pensamento, e vocês vão conhecer isso com o passar do tempo. Com o passar das disciplinas, vocês vão entender isso cada vez melhor. Tudo bem? Vamos adiante? Bom, finalizo por aqui então o capítulo 1 da unidade 4 de História. Quero deixar 3 recadinhos finais. Inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe seu like no vídeo e compartilhe esse vídeo com outros alunos. Então, nos vemos na próxima aula. Até a próxima. Tchau!